Boa tarde, né? Mais uma semana aí de palestras na Escola de Química da UFRJ. Hoje nós estamos recebendo a doutora Luciana Brito. A Luciana, ela é doutora em Saúde Pública pela UNB e é pesquisadora, é a Anis, Luciana? Isso, Anis. Né, Instituto de Bioética. Ela vai falar um pouquinho aqui com a gente essa tarde sobre os impactos sociais da Covid-19 e as desigualdades de gênero. Luciana, muito obrigada, né, por você estar aqui com a gente. Em nome da Escola de Química, eu já gostaria de te agradecer. O seu público hoje são alunos, tem docentes e tem servidores técnicos administrativos aqui da escola, tá bom? Fica à vontade aí agora para proferir a sua palestra. Muito obrigada, professora Fabiana. Desculpem o atraso, eu acabei me confundindo, achando que era às 15h30, então desculpem aí esse pequeno atraso. Sem problema. É um prazer estar aqui hoje. Eu vou, infelizmente, quando eu compartilhar minha tela, eu não consigo ver perguntas e tudo, então a gente pode ir guardando para falar no final, vocês podem ir comentando ali que depois a gente olha, não tem problema. Ou se quiserem também falar aqui, fiquem à vontade enquanto eu estou falando, não tem problema nenhum também não. Eu sou, então, a Luciana, é um prazer estar aqui com vocês. A gente tem feito um trabalho desde a epidemia de Zika, assim, né, essa também foi uma grande emergência em saúde pública que a gente enfrentou, para pensar quais são esses impactos sociais e os impactos das desigualdades de gênero. Então, desde 2015, a gente tem pensado esse tema dentro de um espectro de se pensar emergências em saúde pública, né. Então, a primeira provocação que eu queria fazer para vocês é a gente pensar o que são as emergências em saúde pública, né, e de que maneira a gente pode pensar de por que elas são importantes nessa reflexão sobre impactos sociais e pensar populações historicamente invisibilizadas, né, como é no caso a depender de que mulheres a gente está falando quando a gente está falando de mulheres, né. Então, quando a gente pensa em emergência em saúde pública, a gente tem que levar em consideração tanto pensar sobre saúde, né, a questão da saúde, quando a gente pensa em saúde, a gente não pode considerar só essa questão do binômio saúde-doença, a gente tem que pensar também que, a depender das populações, de como as populações vivem, da questão da desigualdade social, da desigualdade econômica, do racismo estrutural que a gente enfrenta na nossa sociedade, né, de uma questão de um patriarcado também que a gente enfrenta. Então, tudo isso também deve ser levado em consideração quando a gente pensa saúde. E por isso que é tão importante a gente discutir hoje, a gente está aqui falando de gênero, né, mas a gente poderia falar de vários tipos de marcadores, mas de falar de impactos sociais, porque quando a gente fala de saúde, a gente também tem que levar em consideração, né, de novo, isso do que a gente chama de determinantes sociais da saúde, né. As populações, elas são diferentemente impactadas a depender de quem são essas populações, de como elas vivem, de que maneira elas já são historicamente protegidas ou desprotegidas, a depender de como elas habitam o mundo, né, então, desde o corpo que elas têm, então se a gente está falando de mulheres trans, mulheres negras, ou mulheres brancas, ou jovens, adolescentes, mulheres com deficiência, aonde essas pessoas moram, né, então se a gente está falando de pessoas que moram na zona sul do Rio de Janeiro, ou pessoas que moram em comunidades, ou em favelas, ou em periferias distantes, né, com coleta seletiva de lixo ou não. Então, quando a gente está falando em emergência em saúde pública e a gente está falando de impactos sociais, a gente precisa pensar desde adoecimento das populações, né, então, essa questão biológica, propriamente dita, né, de como os nossos corpos adoecem, mas a gente também precisa pensar questões de habitação, moradia, mobilidade, raça, né, racismo ou homofobia, patriarcado, então tudo isso tem que ser levado em consideração, e renda também, né, a parte econômica. Então, ela é uma multiplicidade de questões. Então, quando a gente está pensando emergência em saúde pública, são aquilo que exigem respostas rápidas e imediatas, e por isso que é tão desafiador enfrentar uma emergência em saúde pública num estado
brasileiro, né, se a gente está pensando no contexto Brasil, que primeiro que é um estado continental, ele é um estado gigantesco, com diferentes variações, não só culturais, mas também econômicas, né, geográficas, e a gente também tem que pensar que, apesar desse gigante, né, do país ser um gigante, ele exige respostas muito rápidas e imediatas, porque as populações, especialmente as populações mais vulnerabilizadas e historicamente invisibilizadas, elas exigem que os seus direitos, que já estão sendo historicamente violados, eles precisam ser garantidos, né, rapidamente. E, apesar de toda uma burocracia ou dificuldades que são impostas dentro do poder público, né. E é um desafio porque são ambientes desafiadores, porque são essas múltiplas camadas. A gente não está falando só de um adoecimento das populações, mas no caso, por exemplo, do Covid, a gente também está falando do isolamento social, de como é que a gente garante que as populações sejam protegidas, e de todas as múltiplas consequências de, por exemplo, só falando do isolamento social, né, que são consequências econômicas. As populações, elas precisam se alimentar, elas precisam comprar, né, comida, elas precisam cuidar das suas crianças, se são, principalmente aqui, de novo, as mulheres, né, as crianças, elas estão com as escolas suspensas, e se não estiverem com escolas suspensas, elas estão em regime de escola virtual, que você também precisa da cuidadora, de novo, aqui, muito mais das mulheres, para acompanhar essas crianças, enquanto essas mulheres também estão no trabalho doméstico, elas precisam seguir os seus trabalhos, se elas trabalham com serviços essenciais, ou se elas têm o privilégio de trabalhar em casa com serviços não essenciais, mas via home office, enfim. E, ao mesmo tempo, envolve grandes perturbações e demandas em saúde, por todas as consequências que a gente tem visto diariamente, né, seja o número de infectados que aumentam a cada dia, sejam os números de mortos, e sejam porque as consequências de os hospitais, eles passam a estar né, lotados, ou quase lotados, né, inchados, e com todas as outras questões de saúde pública que continuam acontecendo, né, de outras doenças que já eram negligenciadas, ou de questões da saúde das populações que passam também a refletir por conta da pandemia que continua, né, acontecendo. E há necessidades que são, então, acompanhadas por pressão e tempo de agir, né, quando a gente vai discutir, por exemplo, algo que parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver com saúde pública, por exemplo, a renda básica, ela precisa ser uma resposta muito imediata, né, ou quando a gente vai pensar como é que a gente vai cuidar das mulheres que estão em situação de violência, por exemplo, baseada em gênero, seja violência doméstica, violência sexual, porque essas mulheres, elas passam a estar, por exemplo, num contexto de isolamento social, e muitas vezes com seus agressores dentro de casa, e como é que o Estado brasileiro, ou as políticas públicas, ou a sociedade civil vai responder a isso, para também cuidar dessas mulheres, né, o tempo, ele é algo que ele tem que ser levado em consideração. Então, são o tempo todo uma necessidade de adaptar respostas diante de cenários que não eram previstos, né, em 2020 ninguém previa uma pandemia na magnitude que foi, com as consequências que tem e que terão ainda por um bom tempo, seja para a economia, seja para a saúde, seja para a educação, seja para a questão da assistência social, né, tudo isso tem que ser levado em consideração numa saúde pública, né. Então, a emergência de saúde pública, ela é um pacote que ela demanda respostas complexas. Isso não significa que a gente tem que se paralisar. Tem muita gente já pensando essas respostas, estudando, trazendo dados para embasar políticas públicas, né, e por isso que isso é tão importante, né, e tem que ser feito mesmo, né. Então, um pouco nesse contexto que eu queria trazer para vocês, de que a gente está pensando impactos sociais de uma pandemia que ela é também uma emergência de saúde pública. Então, ela traz ainda algo que é como a gente pensa os impactos que vão ter hoje e amanhã para desenhar as políticas públicas. Hoje, para responder os impactos de hoje, mas para a gente também minimizar impactos que já são previstos para daqui 1, 2, 3 anos, 5, talvez uma década, né, então tudo isso tem que ser pensado agora e já,
e pensar populações, desigualdades que já existem no nosso país e nomear isso é muito importante, né? Porque quando a gente não nomeia as desigualdades, quando a gente não nomeia os diferentes impactos a depender de quem são as populações, isso a gente invisibiliza, né? Porque hegemonicamente o poder público ou os diferentes poderes, né, vão se mover para responder aos seres humanos universais, né? Então, quando a gente vai falar a mulher, por exemplo, vai se pensar uma mulher universal que normalmente, infelizmente, não é a maioria, são as mulheres brancas de elite, que são geralmente essas pessoas que estão no topo da estratificação social e que, infelizmente, são as que estão pensando as políticas públicas, né? Então, sim, necessário que a gente nomeie. De que mulheres a gente está falando? A gente está falando também das mulheres negras, a gente também está falando das mulheres que moram nas periferias, a gente também está falando das trabalhadoras dos serviços essenciais, que muitas vezes não são protegidas, e quais são esses serviços sociais, essenciais. Então, é tudo isso que eu queria provocar vocês. Então, essa primeira conversa, ela é uma conversa muito mais para a gente se provocar e pensar, e depois, claro que isso, tudo que eu vou falar aqui, a gente poderia destrinchar e fazer diferentes conversas, né? Então, aqui é uma primeira conversa, uma primeira provocação da gente pensar que importa, assim, nomear, importa, assim, a gente reconhecer, inclusive, que a gente, muitas vezes, se coloca numa posição de seguir com os padrões estruturalmente propostos, né, desde um racismo estrutural. Então, quando a gente vai se colocar como mulheres, né, aqui eu no meu lugar, né, de falar como uma mulher, uma professora universitária, uma mulher branca, feminista, mas que ao mesmo tempo eu preciso estar sempre alerta de que eu preciso reconhecer esse lugar de privilégios que eu também ocupo, né, esse lugar da minha própria branquitude, e que estruturalmente a gente é privilegiada, né, então a gente precisa reconhecer isso para a gente lutar num debate contra o patriarcado, antirracista, né, então tudo isso a gente precisa nomear para a gente reconhecer e saber que isso existe e a gente está lutando contra, né? Então isso é importante. E um exemplo recente no Brasil, que infelizmente me parece, né, eu falei um pouco do Zika aqui para vocês, né, que seria o Zika, que o Brasil enfrentou em 2015, essa foi também uma emergência em saúde pública de importância internacional. Foi a primeira vez, depois do Ebola, que a OMS também reconhece como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Hoje o Covid também é reconhecido, né? As consequências do Zika foi colocada como uma grande questão de emergência em saúde pública, e diferente talvez do Covid, né, que qual é, eu diria, uma grande diferença? Tem várias, claro, mas uma grande diferença é que o Covid, ela vem das camadas do norte global. Então, começa na China, mas ela começa a ser falado e muito pensado, e respostas começam a vir a partir do momento que ele vai para a Europa e Estados Unidos. Então, a gente está falando de uma emergência de saúde pública que, claro que deveria ser respondida, né, claro, mas ela vem do norte global e vem para o sul global depois. E quando ela vem para o sul global, aqui eu estou falando mesmo sul global, abaixo da linha do Equador, América Latina, Caribe, Brasil, né, África, ela vem com as populações também do topo da estratificação social, que voltam da Europa, ou porque trabalham na Europa, Estados Unidos, ou porque estavam passando férias e vêm para cá. Então, e diferente do Zika, né, que vem como vem do sul global, e passa a ser vista como uma ameaça para o norte global, e logo se vê que não era tanto uma ameaça, porque ela é transmitida, né, o vetor de transmissão da Zika, ela é um mosquito, um mosquito que se propaga especialmente em climas tropicais, mas ela passa a ser vista como uma doença, mais uma doença negligenciada rapidamente, né? Então, durante um tempo, ela vem um boom, ela vai ser muito discutida, ela vai ser pensada como uma grande ameaça, mas ela é rapidamente esquecida. Isso não quer dizer que o Zika não exista, não continua existindo, não continua tendo milhares, inclusive, de casos no Brasil, da síndrome congênita do Zika,
Mas ela rapidamente passa a ser, e me parece que o Brasil aprendeu pouco sobre como responder para proteger, né, as populações mais vulnerabilizadas dos riscos de infecção, né. Então, aqui, só para a gente lembrar que esse não é algo novo, né, uma pandemia, se a gente pensar, inclusive, no contexto global, o Ebola, ela trouxe lições importantes, o Zika no Brasil, mas que a gente parece se esquecer de quais foram essas lições, né, e os profissionais, tanto pesquisadores da área da saúde pública, sanitaristas, economistas, enfim, da assistência social, vão olhar para essas experiências para falar o que a gente pode aprender com elas e para a gente não repetir os erros do passado, né? Então, no caso do Zika, e por que eu estou falando do Zika aqui? É só porque olhar para as consequências sociais, pensando as desigualdades de gênero, também uma emergência de saúde pública que foi tão recente como o Zika, pode nos ajudar a entender um pouco do que a gente está falando quando a gente está falando de impactos sociais e o que a gente está falando sobre desigualdade de gênero no contexto de uma epidemia, uma pandemia de saúde pública, né? Então, por que impactou tanto as mulheres o Zika? Porque houve uma questão que era mulheres de idade reprodutiva, né? A gente está falando de um país que tem números assustadores de doenças que a gente chama de doenças historicamente negligenciadas, né? Como dengue, febre amarela, né? Mas a diferença do Zika é que foi considerada no início uma dengue fraca. Então, ela não foi considerada uma questão de saúde pública pelos sintomas em si, mas pelas consequências que ela acarreta, né? E aqui, especialmente, para as mulheres em idade reprodutiva e, claro, para os seus bebês, para os filhos, né? Se assim elas estão grávidas e vão ter essas crianças, né? Então, são os bebês com a síndrome congênita do Zika vírus. Durante muito tempo se falou da microcefalia, a gente sabe que não é só microcefalia e que há crianças, inclusive, que nascem com a cabecinha sem o perímetro cefálico pequeno, né? Mas são crianças que são crianças com deficiência e que precisam de múltiplos cuidados num estado que também invisibiliza muito a causa das pessoas, do movimento de pessoas com deficiência, né, a gente ainda é uma sociedade muito capacitista, é uma sociedade que invisibiliza muito as pessoas com deficiência, nós somos pouco acessíveis, né, ao mundo, o mundo é pouco acessível para as pessoas com deficiência, e isso significa que essas mulheres cuidadoras, elas precisam ter um trabalho de cuidado integral dessas crianças, porque elas precisam levar essas crianças para os serviços de saúde em ônibus que não são, né, transportes públicos que não são adaptados, as ruas não são adaptadas, essas mulheres têm que sair do mercado de trabalho para cuidar integralmente dessas crianças, porque o Estado brasileiro não oferece um suporte para essas mulheres, né. Existem também um frágil planejamento familiar no Brasil, então a gente está falando de mulheres e de uma sociedade brasileira em que existe uma pesquisa muito grande, né, chamada Pesquisa Nascer no Brasil, inclusive feita que mostra, né, que 55% das mulheres no Brasil com mães já, né, que têm filhos, 55% dessas mulheres não planejaram a sua última gestação, então a gente está falando de que mais da metade das brasileiras que tiveram um filho, seu último filho, não foi planejado, isso não significa que não seja desejado, né, que elas não prosseguiram, e claro que elas são mães, podem ser mães muito felizes, mas a gente está falando, inclusive, sobre planos de vida, né, de que, e por que isso acontece, né, aqui pensando, de novo, em desigualdade de gênero, né, porque a gente vive num país que tem frágeis políticas de planejamento familiar, frágeis políticas de saúde sexual e reprodutiva, as mulheres, muitas vezes, não têm acesso à informação sobre como usar uma pílula ou como usar um método de planejamento de longa duração, né, é muito importante a gente pensar que grande parte, inclusive, desse alto número de gravidezes indesejadas, muitas dessas mulheres usavam pílulas, inclusive, usavam métodos. Mas tem uma questão aqui que é muito importante, que o Estado brasileiro privilegia especialmente o uso da pílula, e a pílula é um método que tem altas taxas de falha,
E ele não privilegia, por exemplo, o uso de métodos de longa duração, como seria o DIU, desde o DIU de Mirena, o DIU de cobre, o implante, né, subcutâneo. E por que esses métodos eles seriam mais eficazes que a pílula, por exemplo? Porque existe uma coisa chamada uso do laboratório, que vai dizer 99% de eficácia. Nenhum método é 100% eficaz, né? Não existe método 100% eficaz. Na verdade, existe que não é um método, mas é você não transar, né? Não fazer sexo. Fora isso, se você entra numa relação sexual, você pode engravidar, né? Nenhum método é 100% seguro, nem mesmo a laqueadura, né? Mas o problema da pílula é que ela não é o uso do laboratório, ela é o uso típico, de uso de mulheres, que são mulheres que vivem uma vida corrida, que vão tomar em horários diferentes, que um dia vai adoecer e vai esquecer de tomar, que vai passar mal, e um dia não toma, ou porque tem outros filhos para cuidar, ou porque estão fazendo mil coisas. Então, no uso típico, muitas vezes a pílula tem até 20% de taxas de falha, né? Então, de a cada 100 mulheres, 22 em um ano podem engravidar se tomarem a pílula, isso é um número consideravelmente alto, né? E a gente está falando no caso do Zika também, de que os homens vão abandonar essas mulheres, porque a gente tem uma cultura patriarcal, machista, que deposita na mulher o dever do cuidado doméstico, inclusive, e não há acessibilidade também nas escolas, né? Infelizmente, as escolas não são para todas as crianças, então, também tem isso. E tem algo que é muito importante aqui, que aí eu queria trazer também o tema do Zika, e por que eu vou falar de desigualdade de gênero no Covid, e a gente tem que sempre dizer de que mulheres a gente está falando, de se perguntar de que mulheres a gente está falando quando a gente está falando do Zika. Quem são as mulheres que foram afetadas por Zika, e quem são hoje as mulheres que vão ser as mais vulneráveis pelas consequências, pelas comorbidades, ou pelas consequências nefastas que o Covid vai ter, né? Seja a morte, seja as consequências sociais, os impactos sociais, ou todas essas questões. No caso do Zika, eu moro em Brasília, então eu tô em Brasília. Brasília tem algo muito interessante, e aí só para dar o exemplo do Covid, por exemplo, né, quando a gente está falando de quem são as populações mais impactadas, Brasília tem algo muito, muito perverso, que eu acho que Brasília é o típico espelho da desigualdade no Brasil. Brasília o Distrito Federal tem o maior IDH do Brasil. Tem algumas, a gente aqui não tem municípios, a gente tem o que a gente chama de regiões administrativas, né? Plano Piloto, Asa Norte, Asa Sul, Lago Norte, Lago Sul. Não sei se vocês conhecem Brasília, mas Brasília é uma cidade bem diferente e ao mesmo tempo bem interessante do que é o Brasil. Assim. Ela tem uma figura que mostra bem a realidade do Brasil, que é o maior IDH do país está aqui, né? Então, maior renda per capita, saúde, educação. Em uma das regiões administrativas do Brasil, que é o Lago Sul, a gente tem IDH semelhante ao que a gente tem no norte, em países muito ricos, Suíça, Suécia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a maior, que hoje ela virou uma região administrativa, então há uma urbanização, mas até poucos anos atrás ela era a maior favela horizontal da América Latina, que é o Sol Nascente, que é o menor IDH do Brasil, um dos menores IDHs do Brasil, a 20 quilômetros do Lago Sul, que é o maior IDH do Brasil, igual à Suécia. E algo muito interessante, só para exemplificar, por que a gente precisa falar de impactos sociais e por que a gente precisa considerar populações vulnerabilizadas, é que, apesar do maior número de casos de Covid em Brasília estarem ainda, né, isso já está mudando, a gente tem visto uma interiorização e uma periferização do adoecimento por Covid, mas até algumas semanas atrás, o plano piloto, né, o Lago Sul, Lago Norte, Asa Norte, onde estão o maior IDH aqui de Brasília, eram os maiores casos de Covid, onde tinha o maior número de Covids, mas os maiores números de mortes por Covid não estão nesses lugares, estão na Ceilândia e no São Nascente, que ficam essas regiões dos menores IDHs de Brasília, e não é por acaso. Então, aqui a gente poderia dizer, não há diferença entre desigualdade social, todas as pessoas vão adoecer por Covid.
Não é verdade. Sim, é verdade que as pessoas vão adoecer, né, independente, mas é verdade que a depender de quem você é, de como você está localizado no mundo, você pode ter consequências piores. Você pode morrer, você pode ficar numa fila do hospital, você pode... então, não é verdade que todos estamos na mesma situação, no mesmo barco, né? Principalmente num país tão desigual como o nosso. Então, por exemplo, no caso do Zika, quem são essas mulheres, né? Na realidade de Brasília, que é onde eu venho, essas mulheres não estão aqui no Lago Sul, não estão, inclusive, aqui em Brasília, né? Elas são prioritariamente mulheres da região, de regiões... onde é que foi o epicentro do Zika no Brasil? Foi Norte e Nordeste. Rio de Janeiro teve muitos casos de Zika, mas especialmente nas periferias, né, do Rio de Janeiro. Então, a gente está falando de mulheres que são mulheres que passam a ter uma corporeidade ou uma localização no mundo de populações historicamente invisibilizadas, marginalizadas, né, esquecidas. E falar delas, contar as histórias dessas mulheres, né, agora, então, na questão do Covid, né, a gente tem uma questão muito forte que é dos números, né, são números muito altos, números assustadores, são milhares de casos, mas a gente precisa sempre se lembrar que por trás dos números há vidas, né, há vidas que importam, que se não importam para o poder público, importam para alguém, né, importam para alguém, são vidas que vão ser choradas, ou que vão ser lembradas, que têm os seus amores, né, que têm as suas histórias. Então, lembrar dessas histórias é sempre importante. E aqui eu trago a história da Patrícia. A gente fez uma pesquisa longa, eu posso mandar depois para vocês, que foi um estudo de caso em Alagoas, então ela é de Alagoas, que não por acaso é o menor IDH do Brasil hoje. E a gente fez um estudo de caso e lançou um relatório que tem a história da Patrícia, essa foto a Patrícia autorizou usar, né, e contar a história dela, que é Zika em Alagoas, a urgência dos direitos. Eu posso mandar, a gente tem um PDF do relatório. A Patrícia, nessa foto, quando a gente tirou essa foto, ela tinha 24 anos, a Patrícia já tinha 6 filhos. O Gabriel, que é o bebê que está no colo dela, foi considerado paciente zero, do estado de Alagoas. O que é um paciente zero? É o primeiro caso notificado por aquele adoecimento naquele estado, naquele país, né, ou naquela cidade, a depender de qual é o nosso ponto, né. Então, a Patrícia foi o primeiro caso, e ela é uma mulher que depende integralmente das políticas sociais para a sobrevivência, para cuidar dos seus filhos. Então, é muito importante a gente pensar de quem a gente está falando, né, e quando a gente mostra os rostos, contra as histórias, os números fazem mais sentido. Claro que os números importam quando a gente está pensando em saúde pública, mas contar também as histórias, ouvir as histórias, a gente tem uma aproximação ética e política de realidades que parecem tão distantes de nós, né. E por isso que importa, então, a gente reconhecer as desigualdades para a gente enfrentar uma epidemia. Principalmente quando a gente leva em conta impactos sociais. Porque quando a gente está falando de impacto social, a gente está falando de impacto de populações que já estão... porque é isso, né? Vem uma emergência de saúde pública num país que a gente já tem inúmeras questões, né? Inúmeros problemas relacionados à má distribuição, às iniquidades em saúde, né? Mas a gente também tem vários problemas relacionados ao racismo estrutural que o nosso país enfrenta, ao patriarcado, se a gente for falar de questões de gênero, né, a políticas que não consideram vidas menos merecedoras que outras vidas, né, então a gente tem que pensar moradia, a gente tem que pensar raça, classe, deficiência, que esse é um tema ainda muito invisibilizado, né, dentro dos movimentos, e pensar, claro, identidade, orientação sexual, e sempre caberão novas fronteiras na nossa lista. E esse exercício de se pensar, quando eu, né, fazer o exercício de pensar, quando eu falo homens, de que homem eu penso, e porque quando a gente pensa os universais, a gente se dá conta de que a gente está esquecendo de que há outras fronteiras, e são fronteiras muito invisibilizadas, né? Então, a gente precisa pensar mulheres, a gente precisa pensar mulheres jovens, mulheres negras, mulheres mães adolescentes, mulheres que estão sofrendo violência, mulheres trabalhadoras informais, mulheres com deficiência,
mulheres trans. Então, são diferentes mulheres que moram em periferias, mulheres que moram em grandes centros, em regiões de difícil acesso. Então, pensar nas fronteiras importa, para a gente não esquecer das populações, que a depender das suas particularidades, elas também vão demandar respostas também particulares. Né? E alguns grupos, então, vão estar mais expostos à infecção por Covid do que outros, né? Claro que vão estar, né? No tema do Zika, estavam quando a gente falava, por exemplo, que precisava passar repelente, as mulheres grávidas. Sim, mas um repelente para grávidas é caro, não é qualquer repelente que uma grávida pode usar. Falava-se de usar roupas de manga comprida, ficar em ambientes com ar-condicionado, isso parece até uma piada, ou cuidar do seu quintal para evitar a proliferação do mosquito. A gente tem que sempre cuidar muito para não depositar também nas populações algo que é também de responsabilidade do Estado, né? Se a gente tem um país que a maior parte das casas não tem acesso à água tratada, a coleta de lixo, o esgoto passa em frente à casa, como é que a gente vai falar que eu vou limpar o meu quintal e eu vou estar livre do Zika e que a culpa é do meu vizinho? Não é só isso, né? E a mesma coisa aqui na questão do Covid. Como é que eu vou falar que eu preciso lavar as mãos se há pessoas que não têm acesso à água para lavar as mãos? Se eu vou falar em distanciamento social, se a gente tem um Estado que tem muita dificuldade em dar respostas rápidas sobre, por exemplo, a renda básica, que nesse momento as pessoas que não precisam estar, né, na rua, elas poderiam estar em casa, mas muitas vezes elas vão ter que sair porque elas precisam ganhar dinheiro para comprar comida, né? Então, são muitas camadas de complexificação que a gente precisa estar atento para pensar. Quando eu vou responder a uma pandemia nessa magnitude, eu preciso pensar que há populações, como é que eu, então, cuido dessas populações para que elas tenham acesso a cuidados de segurança, higiene, proteção, né? Então, tudo isso. Porque se a gente não se fique atento a essas desigualdades, a gente só vai exacerbar ainda mais esses racismos históricos e estruturais, as discriminações e as invisibilizações, né? As populações vão empobrecer ainda mais, elas vão se vulnerabilizar ainda mais, né? E aí, pensando aqui, né, a gente está falando de gênero, a gente poderia estar falando de outras questões, mas hoje a discussão é sobre gênero. E por que falar sobre a perspectiva de gênero? Então, eu queria trazer rapidamente para vocês, para pensar o impacto do Covid na vida das mulheres, né? A gente precisa lembrar que as mulheres representam, né, isso é um dado da OMS, vocês já devem ter visto em alguns locais, que elas representam 70% das trabalhadoras em saúde. Na América Latina e Caribe, tá, isso é mundial, esse dado. América Latina e Caribe, isso é ainda maior, tá? Em alguns países da América Latina, chega a ser 80%, então a gente está falando que a grande maioria das trabalhadoras de saúde são mulheres. E eu diria, inclusive, que aqui está, se a gente pensar, por exemplo, enfermeiras, né, ou auxiliares de enfermagem, esse número é muito maior, porque médicos, 43% são mulheres, então um pouco mais são homens, mas aquelas profissões de cuidado em saúde, de trabalhador em saúde, que estão ainda mais em contato com pessoas adoecidas, né, que fazem aquele cuidado mais do front, né, daquele cuidado desde estar todos os dias para medir a temperatura, para dispensar um medicamento, para ajudar no banho, são as mulheres, né? Na maioria das vezes, são as técnicas de enfermagem, as enfermeiras. E não só trabalhadoras de saúde, as mulheres também estão na linha de frente da responsabilidade de cuidados, sejam os cuidados institucionais, por exemplo, quando a gente está falando de trabalhos essenciais, não são só as trabalhadoras em saúde, né? Trabalho essencial é também, não é barbeiro, ou cabeleireiro, ou shopping center, né? Mas por exemplo, o cuidado, a caixa de supermercado, né? Se a gente está falando que a gente precisa se alimentar, a gente precisa pensar em transporte de alimentos, né? Distribuição de alimentos. E se vocês pensarem no dia a dia de vocês, quando vocês vão no supermercado, quem são as pessoas que estão ali no caixa do supermercado?
a grande maioria são mulheres, né? Ou pensar em limpeza urbana, limpeza dos próprios hospitais, né? Limpezas de uma maneira geral, que também a gente não está falando da limpeza doméstica, né? Limpeza doméstica, da trabalhadora doméstica. Tentaram falar que isso era um cuidado essencial, mas aqui a definição de cuidado essencial é aquele cuidado que sem ele nós não sobrevivemos, né? Existem vários, então, segurança pública, saúde pública, assistência social, alimentação, e alguns, pela nossa cultura racista e colonizadora, a gente ainda se confunde, né? Mas a gente precisa pensar. Mas além dos cuidados essenciais ou dos trabalhadores de saúde, essa mulher que muitas vezes é uma trabalhadora de saúde ou precisa sair de casa porque tem um trabalho essencial ou porque precisa sair de casa porque a gente tem um Estado com frágeis políticas de assistência social, então ela vai, mesmo que ela não tenha um trabalho essencial, ela vai ter que sair de casa para trabalhar, infelizmente, né, porque a gente tem um Estado que pouco protege, elas vão voltar para casa para também fazer os seus cuidados domésticos. Ou porque elas têm outras pessoas que dependem delas, ou porque a gente sabe que boa parte do trabalho doméstico é também função e cargo das mulheres, né? E aqui com as crianças fora da escola, ou outros dependentes, sejam pessoas idosas, né? Pessoas com deficiência, que dependem de cuidados, né? Essas mulheres, elas têm que fazer duplas, triplas jornadas, e no momento da pandemia isso é ainda mais intenso, né, e aí essas mulheres têm maior risco de contágio, não só de si, mas daquelas pessoas que elas cuidam, né, isso é muito importante a gente lembrar. Há algo que eu já ouvi e que muita gente também vai comentar, de se perguntar mesmo, mas os índices de mortalidade da Covid são mais altos entre a população masculina. Então, por que falar das mulheres? Aqui é um ponto que a gente precisa se organizar para pensar do que a gente está falando de índices e como esses índices são pensados, e por isso que é tão importante a gente pensar em desagregar dados, quando a gente está fazendo, por exemplo, contagem ou está trabalhando com dados epidemiológicos ou numéricos de populações, né? Os homens, eles são uma população com mais comorbidades em geral, aqui por uma questão, inclusive, sobre como se constroem as masculinidades, o corpo feminino, as mulheres, elas são muito mais medicalizadas do que os homens, né? Então, as mulheres vão ao médico mais, seja porque as mulheres têm filhos, ou porque elas têm mesmo algo de uma medicalização do seu corpo, isso é histórico. Os homens buscam menos o médico, os hospitais. Então, os homens acabam tendo mais já comorbidades em saúde. E eles também, quando a gente está falando em taxas de mortalidade, os homens que morrem mais são aqueles que estão nesses grupos ou de mais comorbidades, ou entre os grupos dos homens idosos. Se a gente considerar os grupos com menos comorbidades de pessoas jovens, ou grupos que estão no fronte, como, por exemplo, os profissionais de saúde ou de trabalhos essenciais, as mulheres morrem muito mais do que os homens. Eu vou mostrar alguns dados para vocês. Então, por exemplo, em países como Itália e Espanha, que são países que contabilizam primeiro seus mortos, e que contabilizam os seus mortos de uma maneira que eles desagregam alguns dados, e isso é muito importante, porque, de novo, senão a gente volta para os universais, a gente precisa se perguntar, quem está morrendo? Quem são as populações que mais morrem? Quem são as populações que mais precisam de uma UTI? Quem são as populações que mais sofrem as consequências? A gente precisa saber disso, porque quando a gente não conta, essas pessoas não existem, né? Então, eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, no caso dados globais, tá? Internacionais aqui. Esse é um dado de 7 de maio, então ele está defasado, mas só para vocês terem uma ideia, quando tem uma desagregação por sexo, é basicamente igual, né? Mulheres e homens, 51% das mulheres morrem e 48% dos homens morrem, não, aqui é total de casos, desculpe, de casos gerais de contaminação por Covid. Então, a gente está falando que basicamente dividido, porque também no mundo há um pouco mais de mulheres do que homens, né? Então, eu diria que está igual, homens e mulheres
se infectam da mesma maneira, mas se a gente vai, por exemplo, para profissionais de saúde, isso já muda um pouco, esse é o caso da Espanha, a gente não tem esses dados no Brasil, a gente não sabe se provavelmente são também mais mulheres, a gente vê a experiência de outros países. Então, na Espanha, 75,5% dos infectados eram mulheres, dos profissionais de saúde, só 24% são os homens. Por que os homens não se infectam? Não, porque as mulheres estão mais na linha de frente, porque elas são mais vulnerabilizadas, né? São as populações que estão mais, então a gente precisa olhar com elas com mais atenção. Nos Estados Unidos também, 73% são mulheres, 27% são homens, e é muito importante, então, para a gente ver que a força de trabalho no mundo, quando a gente vai pensar quem está saindo para trabalhar, né, quem está se arriscando, há uma feminização da força de trabalho, do cuidado, aqui a gente está falando do trabalho com cuidado, então as mulheres no mundo, quando a gente entende aqui no contexto global, eu diria que nos países com uma cultura ainda mais patriarcal ou ainda mais racista, essa feminilização aumenta no trabalho em relação ao cuidado, tá? Que é desde trabalhadoras de saúde, mas não só, né? O trabalho doméstico, trabalhadoras domésticas, cuidadoras de idosos, cuidadoras de crianças, pessoas professoras, né? Todos os trabalhos relacionados ao cuidado, 65%. Então, no mundo também, a grande maioria, mais de 2/3 são mulheres, né? Aqui, algo, gente, que é muito importante a gente considerar, né? No capitalismo, a gente vive numa sociedade capitalista, né? Obviamente, tem algo que se considera muito o trabalho remunerado. E se esquece que a gente também, quando a gente está falando do trabalho de cuidado, grande parte do trabalho do cuidado é um trabalho não remunerado e que numa cultura racista, patriarcal, se considera que se confunde o trabalho doméstico com amor. Né? Assim, as mulheres amam e por isso elas cuidam. É verdade que as mulheres amam e que as mulheres cuidam, mas também é verdade que isso é trabalho doméstico é trabalho. E o trabalho não remunerado, ele por mais paradoxal que seja para uma sociedade capitalista, esse trabalho que também não é um paradoxo, porque o capitalismo precisa disso, obviamente, um dos grandes pilares do capitalismo é o trabalho não remunerado, que é esse trabalho de cuidado, porque são as mulheres, por exemplo, que cuidam de crianças, para essas crianças poderem estudar, para essas crianças terem tempo de estudar, de frequentar uma universidade, além do momento que elas estarem na escola, elas estarem em casa fazendo dever de casa. Para os idosos, o cuidado dos idosos que um dia trabalharam e hoje não trabalham mais, e alguém vai cuidar desses idosos, ou cuidado doméstico, né, de fazer comida, de limpar a casa. Esse trabalho doméstico é algo fundamental para movimentar o capitalismo, né, e que aqui, dados das Nações Unidas, né, no sentido aqui, a gente está falando de nível global, né, lembrando que países do sul global, esses números são ainda maiores, se a gente comparar homens a mulheres, em média, as mulheres gastam 4,1 horas ao dia desses trabalhos não remunerados, de trabalho doméstico, além do trabalho remunerado que essa mulher faz, os homens gastam 1,7 horas ao dia. Existem estudos que mostram que quando essas mulheres são mães e elas têm filhos pequenos, né, isso vai mudando o tempo, mas filhos até 5 anos de idade, esse tempo do trabalho não remunerado em casa, ele aumenta entre 20% a 200%, então, é algo que tem muito impacto, né, as mulheres que precisam se dividir entre estudos, trabalho e cuidado dos filhos, eu não sei se a gente tem aqui entre nós mulheres mães, mas é algo que também é muito intenso, e a gente tem uma política, de novo, né, a gente está aqui falando de emergência e saúde pública, e a gente está falando de trabalho, e a gente está falando de escola, porque quando a gente está falando de que as escolas estão estudando retomar suas atividades, as escolas públicas, né, retomar suas atividades de uma maneira virtual, a gente precisa pensar, ok,
Mas quem é que vai acompanhar essas crianças? Porque essas crianças, quando elas são muito pequenininhas, elas precisam de ter que alguém esteja com elas ao lado. Elas precisam, muitas vezes, só ter um computador em casa, e essa mãe também trabalha nesse computador. Então, como é que essa mãe, que muitas vezes é uma mãe, é uma avó, é uma tia, em sua grande maioria, vai se dividir para acompanhar essas crianças, né? E, ao mesmo tempo, fazer o trabalho doméstico, também o trabalho remunerado, também todas essas suas questões do cuidado, também do autocuidado, né? E aqui é muito importante lembrar que esse trabalho, né, esse dado é muito impressionante, que esse trabalho não remunerado, ele corresponde a algo como 11 trilhões de dólares ao ano, né? Então é muito dinheiro, de novo, a gente está falando de uma coisa substancial, né? Então, se o trabalho doméstico ele é feito por mulheres, também importa que a gente entender que as medidas restritivas de contenção da epidemia, elas muitas vezes ignoram as desigualdades de gênero, raça e classe, e elas não deveriam ignorar. Porque quando a gente fala de quem são essas mulheres, a gente precisa lembrar de que, a depender dessas mulheres, a pandemia vai ter impactos diferentes. Então, se eu sou uma mulher de classe média, que posso me dar o privilégio de trabalhar de casa, né, e ao mesmo tempo vou ter que cuidar do meu filho. Imagina uma mulher que mora longe do seu local de trabalho, que trabalha num serviço essencial, ou que trabalha num serviço não essencial, né, vamos supor, uma manicure, e que está fechado o salão de beleza que ela trabalha, e ela não quer se expor ao risco, porque ela tem uma mãe idosa, que ela tem preocupação, ela tem outros 3 filhos, e o Estado brasileiro não oferta uma proteção a ela, é diferente, né? A gente precisa pensar, a proteção do Estado brasileiro, ela precisa levar em consideração essas diferenças, de uma mulher que vive em home office em casa, e que vai ter filhos, mas ela está em casa, ela está recebendo seu salário, e uma mulher que também tem filhos, mas que vive com várias outras pessoas, e que é uma cuidadora, e trabalha, e perdeu seu emprego, mas que ela precisa pagar suas contas, ela precisa colocar comida em casa, e que ela é o arrimo de família daquele lugar, né? Então, aqui, por isso que quando a gente está falando em emergência em saúde pública, a gente precisa falar, sim, do cuidado de pensar, inclusive, UTI, adoecimento, mas a gente também precisa pensar, de novo, nos impactos sociais, né? Então, por isso que falar de proteção social é tão importante, não só focalizando a sobrevivência durante a pandemia, que ela é urgente, né, já está tarde se pensar nisso, mas, ao mesmo tempo, pensar um retorno ao mercado de trabalho pós-pandemia, como a gente vai cuidar dessas mulheres, para que elas, quando for o momento, elas possam retornar ao mercado de trabalho, né, tudo isso. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que a oferta e acesso à utilização de serviços de saúde durante a pandemia já sofrem um impacto negativo, porque aqui eu estou falando de quaisquer serviços de saúde, tá, gente? Por exemplo, o serviço de saúde, pensando em saúde sexual e reprodutiva. Essa mulher que quer, que está grávida hoje, então ela precisa fazer um pré-natal, ela quer ter um parto seguro, ela quer ter um parto natural, e ela não quer ser infectada por Covid, nem que o seu futuro filho seja infectado. Então ela precisa, mesmo durante a pandemia, seja atendida, e isso precisa ser considerado serviço essencial de saúde. Ou uma mulher que não deseja ter um filho agora e quer colocar um DIU, ela precisa ter esse serviço garantido. Ou uma mulher que sofreu uma violência sexual e precisa ter um serviço de atenção a vítimas de violência, né? Então, a gente falar também de saúde sexual e reprodutiva, que já é historicamente invisibilizado, então, muito facilmente, o gestor público ou as políticas públicas, que muitas vezes são feitas por homens brancos, vão rapidamente querer tirar isso, de falar isso, saúde sexual e reprodutiva não é algo essencial. Como assim não é algo essencial, né? A saúde das mulheres, e falar de saúde e planejamento, de ter ou não filhos nesse momento, é algo também essencial. Falar de violência doméstica, violência de gênero, né? Então, distribuição de contraceptivos, cuidar das vítimas de violência, né? Aborto legal e seguro, cuidados do pré-natal, cuidados no puerpério, tem que ser reforçados todos esses serviços e não serem interrompidos, porque as populações vão continuar necessitando de serviços de saúde, né? E muitas vezes ainda mais
porque as grandes iniquidades, desigualdades, adoecimentos tendem, numa situação de emergência de saúde pública, ainda aumentarem, né? Essa é uma questão. Então, as políticas de enfrentamento à pandemia, que são relacionadas ao isolamento social, devem considerar, por exemplo, e aí aqui, por exemplo, muita gente vai dizer, né, fique em casa. Ficar em casa é muito seguro. Para algumas mulheres, ficar em casa não é seguro. Não é seguro porque a gente sabe que grande parte dos feminicídios acontecem dentro de casa, grande parte das violências sexuais contra adolescentes, crianças, inclusive mulheres, né, também podem acontecer dentro de casa, são com as pessoas que, nos espaços que deveriam ser seguros, infelizmente não são. Então, isso também deve ser levado em consideração, como criar políticas de proteção a essas mulheres que, muitas vezes, por conta do isolamento social, que para as mulheres universais, né, de novo, para a mulher universal, o isolamento social seria algo que protege, fique em casa, fique em casa se possível, fique em casa se a casa não protege. Se a casa é um fator de risco para você, como o Estado brasileiro pode proteger, como a gente pode pensar políticas públicas para a proteção dessas mulheres, né? A resposta é simples, não. Mas há, inclusive, já propostas, né, medidas sendo feitas em outros países, ou inclusive em alguns estados do Brasil, inclusive pela sociedade civil, que a gente pode considerar como formas de proteção, né? Então, gente, por exemplo, se pensar nesse contexto da violência, né, de novo, pensando em impactos sociais, pensando em questões de gênero, a gente precisa lembrar que muitas vezes, né, essas medidas de proteção esquecem que muitas mulheres e meninas podem sofrer violência dentro de casa. Então, elas podem, nesse momento de isolamento social, inclusive, ter oportunidades muito limitadas de sair de casa ou buscar ajuda. E então, as ajudas, elas precisam, as proteções, os sistemas de proteção devem levar isso em consideração, né? Por exemplo, na Argentina tem sido feito pontos de acolhimento de mulheres em serviços essenciais que não foram fechados, por exemplo, supermercados e farmácias. Então, se a mulher queria sozinha, sem o seu agressor no supermercado, poderia ali pedir algum tipo de socorro, né, algum tipo de proteção. Muitas vezes, há um dado muito interessante, né, de que em alguns países, inclusive em alguns estados no Brasil, as taxas de denúncia de violência têm diminuído, não porque as violências têm diminuído, mas porque quando essas mulheres estão dentro de casa com seus agressores, elas não conseguem pedir ajuda, ou porque elas não conseguem telefonar, ou porque elas não têm, né, disponíveis aquele meio para fazer a denúncia, né? Então, tudo isso tem que levar em consideração. Os agressores, muitas vezes, quando perdem o trabalho, acabam ficando ainda mais agressivos, né, geram uma sensação de perda de poder, estabilidade econômica, estresse, né, então isso pode levar a uma frequência, um agravamento da violência doméstica, ou de comportamentos nocivos e agressivos, né, abusivos. E é isso, a crise gera outras barreiras, para essas mulheres acessarem, por exemplo, esses canais de disque denúncia, né, que muitas vezes essas mulheres não conseguem acessar dentro de casa com seu estando 24 horas com seu agressor ao lado, tá? Então, isso é muito importante, gente, porque, inclusive, para pensar que no pós-pandemia, isso ainda tem que ser olhado e pensado, porque impactos econômicos também geram aumentos de violência, né? Sejam porque as mulheres vão ter que desproporcionalmente trabalhar em setores informais, porque essas mulheres vão se tornar ainda mais dependentes economicamente desses homens, ou sofrerem extorsões econômicas, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que a gente precisa olhar para o passado, para aprender sobre erros que a gente já cometeu e não repeti-los, mas, ao mesmo tempo, olhar o presente para mirar o futuro, para pensar o que mais para frente a gente já está vendo que vai acontecer, para pensar tudo isso, né? E aí eu trouxe algumas recomendações, a gente fez um texto que, eu não sei também se a professora Fabiana compartilhou, mas vai ser um prazer compartilhar com vocês, que é
no grupo de trabalho que eu participo, né, junto com a Fiocruz, com grupos temáticos em bioética da Abrasco e outros pesquisadores ligados à Escola Nacional de Saúde Pública, ao UFRJ também, à UERJ, que é um grupo de trabalho para se pensar impactos sociais da pandemia sobre uma perspectiva ética e bioética. Então, a gente escreveu também um texto sobre impactos nessa questão de gênero, né, então toda essa minha apresentação é baseada nesse documento, e ali a gente lista algumas recomendações, muito no campo da saúde pública, fazendo, claro, um diálogo intersetorial, né, interseccional também, mas que importa para a gente pensar algumas possíveis respostas diante desse contexto, desse cenário, pensando as desigualdades de gênero, né. Uma primeira é de que é isso que eu falei no início, né, sobre esse perigo da gente ter as mulheres universais, ou o homem universal, né, que quando a gente está fazendo indicadores de avaliação e monitoramento, é muito importante ter dados desagregados. É muito importante a gente desagregar dados, seja em relação à geografia, idade das populações, sexo das populações, cor, etnia, onde essas populações vivem, né? Porque é a partir desses dados, quando a gente diferencia, né, é que a gente vai saber quem são as populações que vivem os maiores consequências, ou que estão morrendo mais, ou que estão se contaminando mais, ou que estão se internando mais, ou que estão, inclusive, que perguntas a gente vai fazer para os dados, né? Essas pessoas estão com emprego, sem emprego, então é muito importante ter dados populacionais, e que perguntas a gente vai fazer para esse dado, né? Então, essas perguntas, elas são muito importantes, e elas têm que ter uma sensibilidade em relação às desigualdades e camadas de vulnerabilidade enfrentadas, né? Porque, sim, todos nós somos precários, somos vidas precárias, mas as vidas, elas podem ser mais ou menos precarizadas, a depender da nossa corporalidade, da nossa cor, porque a gente vive num país racista, mas também da onde a gente vive, de onde a gente mora, né? Então, tudo isso importa. As respostas no campo da saúde pública durante a pandemia têm que atender às necessidades historicamente não satisfeitas, né? Então, isso tem que ser lembrado o tempo todo. Claro que tem um desafio aqui, porque se elas são historicamente não satisfeitas, elas são historicamente visibilizadas. Elas não são colocadas como prioridade. Então, numa emergência de saúde pública, essa tem que ser uma demanda muito firme, não só dos representantes dos governantes, né, ou dos representantes, sejam eles do executivo, do legislativo, do judiciário, mas também da sociedade civil, porque são os movimentos sociais que vão lutar para dizer, nós também existimos, nós também estamos aqui, né. Então, é importante ouvir organizações de mulheres, sociedades civis, nessa consulta sobre necessidades e interesses, porque muitas vezes as políticas públicas são pensadas sem ouvir as mulheres, sem ouvir as mulheres negras, sem ouvir as mulheres que têm filhos, sem ouvir as mulheres trabalhadoras, sem ouvir como é que a gente faz política pública sem ouvir as populações que vão receber essas políticas públicas, né? Por isso que muitas vezes as políticas públicas são frágeis ou não funcionam, né? Porque elas não são pensadas para essas populações, né? Então, os interesses de mulheres negras, de mulheres trans, de mulheres com deficiência, de mulheres lésbicas, de mulheres, né, moradoras de periferia, de mulheres mães e que também trabalham, de trabalhadoras domésticas, de trabalhadores de serviços essenciais, devem, sim, ser incluídos no centro das respostas. Como é que a gente inclui? Ouvindo e sendo sensíveis no desenho dessas políticas, né? E óbvio que a gente precisa ter pacote de proteção social, principalmente num país historicamente desigual, historicamente e super desigual, né? A gente é um país muito empobrecido, num país em que mais da metade dos nossos trabalhadores já são informais, então a gente está falando de um país com trabalhadores informais. Se eles são trabalhadores informais, o Estado brasileiro não reconhece esses trabalhadores para proteção social, porque a gente vive num estado de proteção social que é baseado
no método de seguro, você paga para ter proteção social. E a assistência social no nosso país é só para pessoas em extrema pobreza, e mesmo assim é super frágil, né? Então, aqui a gente está falando de que a gente precisa ter pacote de proteção social. Por exemplo, renda básica tem que ser um instrumento para garantia de subsistência no contexto da pandemia, também para mulheres trabalhadoras informais, para as mulheres trabalhadoras domésticas que exercem esse cuidado não remunerado, né? Essas mulheres que sempre cuidaram e que têm um trabalho gigantesco, porque a gente sabe que o trabalho doméstico ele não tem fim, né, gente? Quem aqui é trabalhadora doméstica sabe que esse é um trabalho que não termina, né? Então, essas mulheres que são muitas vezes só vistas assim de, ela não trabalha fora, ela não tem emprego. Não, ela é uma trabalhadora doméstica, ela tem um trabalho que é super importante e que não é reconhecido, né? O serviço de planejamento familiar também, aconselhamento sobre o uso de métodos, né? A oferta dos insumos, ele tem que ser propiciado mesmo durante as medidas de isolamento social. Como fazer isso? A gente precisa pensar, seja no momento de entrega de kits para essas mulheres, então as mulheres que usam pílula, que elas recebam nas suas casas um kit para 6 meses, que elas não precisem durante todo o mês ir no postinho buscar, as mulheres que queiram colocar um DIU, né, um método de longa duração nesse momento da pandemia é super importante também, porque essas mulheres teriam menos contato com os serviços de saúde, né, então tem que ser priorizado. Ao mesmo tempo, os canais alternativos de comunicação, né, sejam por meio daqueles canais que não exigem o uso da internet banda larga, por exemplo, aplicativos de celular, pacotes de internet, porque muita gente não vai ter, então isso tem que ser disponibilizado, né, serviços especializados têm que ser desenvolvidos por aplicativos, de uma forma que sejam, que protejam as mulheres, por exemplo, no contexto da violência doméstica ou das violências baseadas em gênero, né, sejam dentro de espaços de serviços essenciais que essas mulheres possam procurar ajuda, ou canais muito práticos que essas mulheres não se coloquem em risco quando elas vão procurar, né. Durante uma pandemia, o serviço de atenção primária também tem que ser garantidos, então esses serviços, eles têm que garantir que tenham proteção individual contra a infecção de Covid, né? Então, uma mulher grávida que vai precisar fazer o seu pré-natal, que vai precisar todos os meses ir ao postinho, ela tem que garantir que ela e seu bebê não sejam infectados, né? Então, durante toda a gestação, parto pós-parto, e o cuidado, ele tem que ser sensível, as equipes têm que estar equipadas, as equipes também têm que ser cuidadas, né? Para garantir, então, essas profissionais de saúde também têm que ser protegidas, né? E as mulheres. É isso, falei demais, falei rápido, não sei se eu me fiz entender. Muito obrigada, foi um prazer, estou aberta aí para a gente conversar.